Olá, nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre a justiça restaurativa e a justiça retributiva. Meu nome é Daniel Ishihara, sou mestre em Direito e o canal Página 1 ele foi elaborado para tentar levar esse conteúdo que eu leciono há mais de 10 anos na graduação e na pós-graduação de forma gratuita a quem estiver estudando o assunto e esse conteúdo puder ser útil. Em especial para os meus alunos de graduação que nesse ano a gente não pode presencialmente se encontrar. E aí esse vídeo é para eles em especial, mas espero que aproveite a mais pessoas. Se esse conteúdo lhe for útil ou achar que ele possa ser útil para mais alguém, peço que compartilhe, coloque aí a curtida para o algoritmo, né, do YouTube divulgar mais esse conteúdo gratuito para todos. Nesse vídeo então, o primeiro passo é a gente entender que o que se discute aqui como foco é a justiça restaurativa. A justiça retributiva ela já está muito bem consolidada no sistema jurídico brasileiro. Fala-se muito em justiça restaurativa quando se trata de justiça criminal, mas saibam que essa ótica de justiça restaurativa ela pode ser utilizada nas diversas áreas do direito. Onde houver algum tipo de dano é possível se colocar um olhar restaurativo. E a gente vai tentar estudar então a justiça restaurativa por esse foco comparado com a justiça retributiva. Inicialmente em relação aos conceitos, a primeira casinha aqui em cima, e em segundo lugar em relação a características gerais, que é para complementar essa diferenciação e consolidar melhor o que é a diferença entre a restaurativa e a tradicional, a mais utilizada na justiça, que é a retributiva. Vamos lá para os conceitos então, inicialmente. Falando dessa diferença conceitual, a gente vai colocar um conceito mais livre, né? É difícil de achar um conceito sobre justiça retributiva de tão comum e consolidado que ele está no direito brasileiro. Já de justiça restaurativa é um tanto mais fácil de se encontrar diversos conceitos por aí. Na justiça retributiva, um conceito livre é que ele é moldado, digamos assim, com dois possíveis focos, são duas correntes retributivas mais comentadas. A primeira corrente é uma corrente mais utilitarista, ela enxerga a justiça retributiva, que tem foco a punição, mas essa justiça retributiva, essa punição na justiça retributiva, ela tende a prevenir crimes futuros, e aí por isso o olhar utilitarista sobre a punição é de prevenção de crimes futuros. Já se a gente for utilizar um olhar da retributividade, a ideia de uma punição é principalmente atribuir culpa àquele infrator pelo crime que cometeu, e esse crime então não é visto como algo contra apenas a vítima, mas como algo que atinge toda a sociedade. Esse é o ponto de vista mais retributivo da punição. Claro que hoje em dia a justiça brasileira ela tem um misto de utilitarista e com a retributividade, né, como a gente pode ver em Zaffaroni, Bárbara Hudson. A justiça brasileira ela então adota um misto disso de forma predominante. Mas ela está se encaminhando sim para ter cada vez mais pontos de utilização da justiça restaurativa. Esse segundo conceito que trago para vocês foi traduzido de Chris Marshall. Então, para a justiça restaurativa, uma condenação, uma agressão, uma infração criminal, ou seja qual for o dano gerado, tem que ir além do olhar jurídico sobre a punição e a condenação, para também olhar o que causou essa transgressão e que efeitos essa transgressão causou na vítima, para tentar da forma mais eficiente possível fazer com que o agressor ou infrator, aqui chamado de vitimário no conteúdo, né, na doutrina de justiça restaurativa, então que esse vitimário assuma responsabilidades pelo que fez, e ao mesmo tempo o foco da justiça restaurativa é de tentar restaurar ao máximo possível a vítima pelo dano que ela sofreu. Por isso se fala de cura nessa justiça restaurativa. O foco é a cura, não é simplesmente a punição, um olhar sobre o infrator. Tá? Visto isso daí sobre o conceito, né, de justiça restaurativa, justiça retributiva, a gente esclarece melhor essa diferença, e o conceito de justiça restaurativa vai ficar mais evidente quando a gente notar aqui as características entre um e outro. Então vamos lá para as características. Então montei uma tabelinha aqui com 7 itens que diferenciam a justiça restaurativa da justiça retributiva. Em primeiro lugar, indo direto lá para a tabela, a gente fala sobre o delito.
O que é o delito para a justiça retributiva? É uma norma jurídica que foi violada. Se você for lá no Código Penal, você vai ver diversas normas que, se forem violadas, o próprio Código Penal já diz qual que é a pena que deve ser aplicada em caso de violação dessa norma. Então, enfim, imagine lá, depredação de patrimônio alheio, isso viola uma norma e isso é algo de grave para a justiça retributiva. Na restaurativa, o delito é esse conflito que surge nas pessoas envolvidas naquela infração. A vítima, ela pode ter, por exemplo, sua casa depredada, e aí com isso ela não vai simplesmente olhar para um patrimônio, minha casa tem agora um dano que com tantos reais a gente conserta. Ela pode levar aquilo para o lado pessoal, se sentir ameaçada, perder a segurança, perder a sensação do seu lar. E aí esse olhar que vai além do patrimonial e além da norma jurídica é típico da justiça restaurativa. Não é simplesmente o dano patrimonial, mas também a resolução do conflito que existe nessa pessoa, na vítima que foi causado por aquele vitimário. Segundo ponto aqui, segunda linha, a responsabilidade lá na justiça retributiva, a justiça tradicional, ela é assumida pelo indivíduo, aquele infrator ou aquele criminoso. Então é uma responsabilidade individual. Na justiça restaurativa, é comum a sociedade se envolver na restauração do dano, juntamente com o indivíduo, aquele chamado vitimário, né, que provocou o dano, então, cometeu uma infração contra um indivíduo e uma sociedade. Aí o próprio indivíduo infrator, aqui chamado de vitimário, e a sociedade vão se envolver, vão se responsabilizar pela restauração do dano. Claro que de forma voluntária. Muitas vezes na restaurativa a família se envolve junto com o vitimário na tentativa de restauração do dano. Terceira linha, a gente vai falar de controle. Quem controla a justiça retributiva? A gente fala de sistema penal. A gente está dentro do sistema penal, as regras de sistema penal, os procedimentos do sistema penal. Na justiça restaurativa, a gente tem o sistema penal e também a comunidade, com normas diversas, de forma voluntária, se atribuindo responsabilidades e se comprometendo com ações para restaurar aquele dano, diminuir o conflito nos indivíduos. Fica aí bem evidente então, né? A justiça restaurativa ela não aparece para substituir a retributiva, mas para complementar. Quanto aos protagonistas, numa ação penal, a gente vê que os protagonistas normalmente são o infrator e o Estado. O Estado aqui representado pelo Ministério Público, aquele promotor de justiça, incumbido da acusação, e o juiz neutro e imparcial que tem ali o poder dele de julgar para ver se condena com qual dosimetria, que pena aquele infrator deve receber. Enfim, o foco ali, o protagonismo é do infrator e desses agentes do Estado. Quando a gente fala de justiça restaurativa, como cada um precisa assumir sua responsabilidade e agir de forma voluntária para restaurar os danos, a gente tem o protagonismo da vítima. Ela vai falar que dano sofreu, o que ela aceitaria como um acordo para que o vitimário, aquele infrator, ele se redimisse, ele pudesse se reinserir na sociedade, se sentir aceito novamente, como que o dano da vítima pode ser restaurado. E a sociedade pode entrar aqui também de forma voluntária, como eu falei, normalmente a família do vitimário, família da vítima, elas podem se envolver, a comunidade local, o bairro, os seus movimentos locais, movimentos de mediação, enfim, se envolvem para a prática da justiça restaurativa. Aqui na linha sobre procedimento, na quinta linha, a gente vê que o procedimento penal ele é predominantemente adversarial. Ou seja, a acusação vai usar de todas as suas ferramentas para tornar aquele infrator o pior dos seres humanos possível. O que ela puder retratar de pior sobre ele, ela vai tentar retratar. Aquele promotor de justiça, aquele advogado de acusação. E a defesa, pelo contrário, vai tentar defender, vai fazer uma imagem maravilhosa desse acusado e muitas vezes vai tentar revidar e tentar fazer uma péssima imagem de quem acusou, tentando reverter esse cenário. Por quê? Porque eles se sentem adversários em um resultado que quem vai bater o martelo e dizer para onde que tende a decisão do judiciário, aí vai ser o juiz.
como são partes adversárias, o juiz está lá neutro e imparcial para dar esse resultado, as partes tendem a exagerar, cada uma para o seu lado. Quando a gente fala de justiça restaurativa, a ótica é diferente, porque as partes deixam de ser vitimário e vítima, deixam de ser adversárias em uma ação penal e passam a ser cooperadores para tentar enxergar um consenso, como melhor restaurar o dano que foi causado à vítima, como que esse vitimário pode se redimir, como então curar aqueles danos gerados, né? E aí, por isso, essa disciplina, a justiça restaurativa, é tão mencionada nessa disciplina, né, que trata de mediação, conciliação, métodos autocompositivos, porque a melhor forma de você praticar a justiça restaurativa é por meio da mediação, é por procedimentos consensuais, ao contrário do procedimento adversarial que a gente encontra lá no Poder Judiciário. Na penúltima linha, a gente vê que a finalidade da justiça retributiva é exatamente de provar os delitos que foram causados pelo infrator. Ela vai estabelecer culpa, quem foi culpado por aquele delito, por aquele dano, e por último, aplicar castigos. Que pena deve ser aplicada? Qual dose de pena? Na justiça restaurativa, o foco não é estabelecer culpa, onde você estava no dia X de novembro de 2020, o que você fez. Não é exatamente ficar olhando para trás, ver quem foi o culpado para aplicar castigos. A justiça restaurativa, ela pretende, né, o foco dela é resolver os conflitos que surgiram naquele dia X de novembro. Que conflitos surgiram? Que danos emergiram daquela infração? Como que as pessoas podem assumir responsabilidades para diminuir ao máximo aquele dano? Como reparar esses danos? E aí cada um dá a sua proposta de forma voluntária e, quiçá, entre em um acordo restaurativo, como então voltar ao status quo ante aquela infração. Por resumo, então, na última linha aqui, o processo da justiça retributiva, como da nossa justiça criminal mais praticada, é sempre baseado no passado, que provas foram colhidas naquela situação, onde você estava, o que você fez, você foi um culpado, você teve dolo, você estava acompanhado, teve um coautor, por onde você passou, quais foram os seus álibis naquele momento do passado, para que com isso se aplique um castigo. A visão, então, é baseada no passado, é uma visão retroativa, uma visão retrógrada. Na justiça restaurativa, a gente está olhando para o futuro. Como que daqui para frente, aquele vitimário, ou o chamado infrator, né, ele pode se portar para tentar se redimir do que ele fez. Vítima, como que você pode se sentir novamente segura no seu lar? Como que você pode sentir que o seu dano foi restaurado? Então aqui na justiça restaurativa a gente tem uma visão prospectiva, uma visão baseada no futuro. Esses são os 7 elementos, 7 características que trago para vocês para tentar elucidar melhor o que é a justiça restaurativa comparativamente com o que a gente já conhece da justiça retributiva. Frisando mais uma vez, não é ideia da justiça restaurativa se sobrepor à justiça retributiva. Pelo contrário, é de um complemento. A justiça restaurativa ela já é praticada não com toda a sua força. A ONU, por exemplo, tem programas para que os países adotem medidas restaurativas na sua justiça, seja ela criminal, que é o foco, como também em outras formas de justiça. O Brasil tem um projeto de lei tentando trazer a justiça restaurativa com mais força e com mais liberdade para os agentes que atuam, os agentes estatais que atuam em cima de delitos, como por exemplo delegacias, Ministério Público, a magistratura. Porém esse projeto de lei ainda não foi votado, está aí há mais de década proposto e o nosso Congresso Nacional não enxerga talvez importância nesse assunto para votar. E a justiça restaurativa ela não serve então para substituir a retributiva, é um complemento. Esse complemento funciona muito bem em crimes de menor potencial ofensivo, mas lembrando, né, que pode ser em algum grau praticada em qualquer tipo de crime, mesmo aqueles mais violentos. Essa é a intenção desse vídeo. O canal Página 1 ele traz sobre esse assunto o que você esperaria encontrar na primeira página de um livro tratando sobre justiça restaurativa, e espero que com esse vídeo, com essas características, você tenha melhorado sua noção sobre a justiça restaurativa. Se
Se esse intuito foi cumprido, peço que divulgue o vídeo. Se você dá aula sobre esse assunto, peço que compartilhe com seus alunos, compartilhe com seus colegas, se você estuda justiça restaurativa, e ajude a divulgar esse vídeo para que chegue de forma gratuita a mais pessoas. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado.